Ele está aqui. Essa atmosfera foi Ele que preparou para você. O nosso Deus, Ele é tão bondoso que nós viemos aqui adorá-lo e Ele nos presentia com essa atmosfera de paz, de tranquilidade, com essa unção. Mas Ele não preparou esse momento só para vocês aqui. Ele quer que você leve essa atmosfera junto com vocês. Nós muitas vezes viemos para cá pensando que nós simplesmente precisamos dele e nada mais que isso. E de fato você não está errado, nós precisamos dele. Mas quando nós viemos buscá-lo, nos alimentar mais dessa presença dele, ele nos surpreende capacitando, colocando o fogo dele no nosso coração. E essa mesma atmosfera que nós recebemos aqui, nós levamos para onde nós vamos. Porque a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. E nesse momento o Senhor está enchendo o seu coração. Você acredita nisso? Que Ele está enchendo o seu coração? Que Ele está entregando aquilo que você não possui? Ele está entregando aquilo que você ainda não tem? Se você acredita nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, e a gente vai continuar aqui a nossa campanha que fala sobre herança e sobre legado. A gente vai estar falando sobre uma herança e um legado que, às vezes, no dia a dia a gente não percebe que a gente tem. O inimigo, ele sempre trabalha com distrações. Então, sabe a distração que você encontra, às vezes, durante a semana? A distração que você encontra em meio aos seus projetos, trabalho, às vezes até no seu momento de descanso? É o inimigo tentando te tirar do foco. É o inimigo tentando fazer com que você não se conecte a essa verdade. Que existe uma herança e existe um legado para você. Mas também você está construindo uma herança e está construindo um legado para a sua descendência. Porque o Senhor, Ele é um Deus de gerações. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele começa em você, mas não termina em você o teu chamado. O seu chamado, ele vai para as próximas gerações. Eu gostaria de dizer o seguinte: se a sua vida, se ela fosse um legado escrito hoje, o que os seus filhos e os seus herdeiros estariam herdando? Maldição ou justificação? Essa é uma pergunta para a gente pensar. Eles estariam herdando maldição ou justificação? A gente vai se aprofundar um pouco nessa questão da justificação. O texto base aqui é Salmos 112, versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. A geração dos justos será abençoada. Quem aqui acredita que é justo? Quem aqui acredita que é justo? Aquele que ainda não entende o que seria esse justo, a gente vai aprofundar nisso também. Porque a geração do justo, ela será abençoada. Você não tem nada menos do que isso. Às vezes você pode ficar pensando, mas será que eu mereço essa bênção? Eu me conheço melhor do que ninguém. E se eu me conheço melhor do que ninguém, eu sei as falhas que eu cometo. E sabendo as falhas que eu cometo, muitas vezes eu cobro demais de mim mesmo. Mas a gente vai estar falando sobre isso agora. O justo de Salmo 112 não é o perfeito por obras. Não é a pessoa que é perfeita por aquilo que faz. Mas ele está, ali em Salmos, está apontando para um futuro. Está apontando para um cordeiro perfeito que seria entregue no nosso lugar. Então, o justo de Salmo 112 não é o perfeito pelas obras, mas o justificado pela fé em Cristo. Justificado pela fé em Cristo. A partir dessa posição, nós recebemos cura, libertação e estabelecemos herança e legado no reino. Então, o que eu tenho para você hoje, para compartilhar com vocês, o que o Senhor quer derramar sobre vocês é isso. Libertação, é cura,
é a herança do reino do Senhor sobre a sua vida. Então eu profetizo sobre você, que você vai sair daqui curado, você vai sair daqui sarado, você vai sair daqui com essa herança. Isso significa que não vai ficar em você. Significa que você está sendo comissionado hoje aqui para você pegar essa herança e entregar lá fora. O que o Senhor, Ele começa em você, não permanece em você. Ele te enche, Ele te supre, para que você possa transbordar. Porque aqui a gente não tem nenhum poço, a gente não tem nenhuma cisterna. A cisterna ela só acumula, mas o Senhor te fez para você ser fonte. E quanto mais você recebe dessa graça, essa herança, esse legado, quanto mais você recebe disso e você entrega para as pessoas lá fora, mais o Senhor vai fazer transbordar na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é o El Shaddai. Ele é um Deus de abundâncias. Ele não é um Deus a conta gota. Ele não dá só o tantinho que você precisa. Ele sempre vai te surpreender. Uma prova bem evidente que eu posso dar é o nosso sistema solar. Nós temos o planeta Terra, o único planeta que tem vida. Até então, nenhum cientista descobriu outro planeta que tenha vida, embora eles busquem isso com tanto afinco, mas não tem. E para que essa imensidão do universo, planetas, estrelas, quasares, supernovas, buracos negros, porque toda essa abundância e só o planeta Terra nessa imensidão possui vida. Porque nisso o Senhor quer que você saiba, além da palavra dele, existe uma outra Bíblia que ele escreveu. É a Bíblia das obras dele. E quando você olha para a imensidão do universo, você vê esse Deus grandioso, que Ele não faz numa única medida. Ele não criou só o planeta Terra e pronto, só isso. Ele criou todo o universo, para mostrar o quanto Ele é grande, e o quanto Ele é poderoso, e o quanto Ele pode te suprir. Essa é a expectativa que você tem que gerar em Deus. A sua expectativa é fé. O pessimista, ele espera que o pior aconteça. E, de fato, é o que ele vê. Mas o otimista, ele espera que o melhor aconteça. E se acontecer alguma coisa ruim, ele não entrega o ibope para isso. Então, o nosso Deus, ele mostra na criação dele, tanto no macro quanto no micro. Se você pega um microscópio e você vai olhar as bactérias, você vai olhar as células, você vai olhar os átomos, você vai ver que existe também um outro infinito, uma outra imensidão ali, onde o Senhor mais uma vez mostra o quanto Ele é o Shaddai, o quanto Ele é mais do que o bastante na sua vida. Amém? Então, a gente vai trazer um contexto para os dias de hoje, porque a gente está falando sobre herança e legado, a gente está falando sobre uma graça, uma justificação que aconteceu. No entanto, no dia a dia, às vezes a gente não vê isso. Muitas vezes, de cima desse púlpito, nós ouvimos palavras abençoadas, palavras extraordinárias, mas quando a gente volta para a correria da semana, a gente parece que desligou, parece que desconectou, e às vezes a gente não enxerga isso. Então nós vivemos em um mundo que transformou a vida em um palco, e cada um de nós em um ator. Não importa se você está na Grécia Antiga buscando virtude, ou em Roma buscando honra, ou entre os judeus tentando guardar cada letra da lei. A pressão, ela sempre foi a mesma, e a pressão é essa: mostre que você é suficiente. Nós nos deparamos com isso no trabalho, nós nos deparamos com isso na escola, nós nos deparamos com isso na nossa família, essa tônica que sempre é cobrado de nós. Mostre que você é suficiente. Faz sentido? Se faz sentido, faz assim. É uma cobrança dia e noite. Se já não bastasse essa cobrança que vem dos chefes, dos professores, das matérias novas, da formação que você quer conquistar, se não bastasse essa cobrança que vem de lá, de fora, também tem a cobrança em casa. Muitas vezes a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos querem mais atenção, querem mais resultado, querem mais performance. E às vezes é você também cobrando demais de si, exigindo sempre mais demanda. E como que você fica? Os gregos, eles acreditavam que a virtude moral fazia o homem digno. Mas quem conseguia ser plenamente virtuoso? Os gregos, eles tentavam se justificar pela virtude moral. Mas ali,
no Salmo 112, no versículo 2, existe uma justificação, que não vieram dos gregos. Por sua vez, os romanos, eles baseavam o seu valor em honra e em conquista. Se você fracassasse em batalhas, ou não trouxesse glória para sua família, você era esquecido. Então, os romanos tinham essa demanda sobre eles. Uma demanda de fortaleza, uma demanda de dominar. Por isso que os romanos, eles dominaram tanto. E até hoje, o pensamento romano, ele impera sobre muitas nações aqui na Terra. E às vezes sobre eu e você, sem nós nem percebemos. Porque eles tinham essa questão da luta, de serem duros, de dominarem, de manterem um controle. Então, eles tentavam se justificar assim. No entanto, quando eles não conseguiam esse resultado, eles eram esquecidos. Por sua vez, os judeus, eles receberam a lei de Deus, mas em vez dessa lei ser apenas um espelho, para poder mostrar para eles quem de fato eles são, para mostrar para eles que de fato o ser humano precisa de um justificador, eles usaram essa lei, que deveria ser esse espelho, e transformaram-na em escada para tentar alcançar a justiça pelos seus próprios esforços. Veja bem, nem o grego, nem os romanos e nem os judeus conseguiram se justificar. No versículo 2, fala sobre nós sermos justificados. Então, todo o sistema, ele aponta para uma mesma escravidão. Seja melhor, faça mais, nunca erre. Desde pequenininho a gente aprende isso. O que a gente aprende lá na escola? Se o professor te perguntar alguma coisa e você errar, os seus amigos vão rir de você. Os seus amigos vão ficar fazendo chacota de você. Então, por causa disso, uma criança que naturalmente não tem vergonha, e a gente vê diversas vezes, às vezes uma criança passa correndo aqui, pum, de repente você olha, tem uma criança passando por debaixo do banco e não estão com vergonha. Esse é o natural. A pessoa natural é a pessoa criativa. A pessoa natural é a pessoa que não tem timidez. A pessoa natural é a pessoa que não se preocupa com a opinião dos outros. No entanto, a nossa sociedade, esse sistema que rege o mundo, tende a tentar calar isso. Então, aquela criança que não se preocupava com a opinião dos outros, se vê tentando responder uma pergunta do professor e os amiguinhos rindo, fazendo chacota. E ela acha algo estranho, porque, de repente, na casa dela ela não tem isso, ou na igreja que ela frequenta ela não vê isso. Porque nós procuramos treinar os nossos filhos para que eles sejam livres, né? Mas, de repente, lá na escola, aquele amiguinho que ele tanto admira, ou o professor que tanto mostra autoridade, repreendeu. E aí, de repente, essa criança se torna um adulto tímido, com medo, frustrado. Hoje, não precisamos de uma toga grega, uma armadura romana ou um fariseu do nosso lado. O peso é digital, emocional e social. Eu vim de uma geração que não sabia o que era internet. De uma geração que o celular mais top que você podia ter era um celular desse tamanho, vermelhinho. Onde eu pude observar esse avanço e os benefícios que a tecnologia nos trouxe, mas também eu pude observar o quanto que isso tem mexido com a nossa mente, com a mente dos nossos filhos, com a mente da sociedade. Você consegue traçar um marco e uma diferença entre o comportamento do ser humano antes da internet e por consequência das redes sociais e depois. Quando a gente fala de redes sociais, a gente fala sobre a opinião dos outros. E a opinião que nós formamos vendo a vida dos outros. Então, as métricas no trabalho, os likes no Instagram, comparações no feed, onde você vê pessoas com a vida extraordinária, e aí você olha para a sua vida comum, e de repente você se entristece com isso. Mas não se esqueça, a grama do vizinho ela pode ser mais verde, mas na maioria das vezes ela é sintética. Da mesma forma que você não vai compartilhar no Instagram ou na rede social a discussão que você teve com seu cônjuge essa semana, eles também fazem isso.
eles vão compartilhar só aquilo que eles querem. Às vezes a vida da pessoa, ela está vivendo uma constante frustração, mas o único escape que ela tem é tentar se gabar nas redes sociais para aquele público que acompanha ela. Porque assim, de alguma maneira, ela consegue diminuir um pouco o peso sobre ela. Mas nós somos diferentes. Nós não precisamos diminuir o nosso peso tentando mostrar o que nós não somos. O nosso peso ele é diminuído pelo Cristo que nós cremos. Porque ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A mensagem de hoje, apesar de a gente estar começando de uma maneira um pouquinho pesada, a mensagem de hoje é uma chamada ao descanso. A mensagem de hoje é um alerta para você de que você não está sozinho. Depois dessa mensagem aqui, você vai perceber descanso e você vai receber a resposta de muito daquilo que você tem buscado nas últimas semanas e, quem sabe, nos últimos meses. Se você acredita, dê uma salva de palmas ao Senhor. Esse feedback ele é muito importante, esse feedback físico. Nós somos feitos da terra, do pó, e Deus soprou o fôlego de vida dentro de nós. Então nós somos tangíveis, palpáveis, carnais, mas nós somos espirituais. Então quando a gente vai para o extremo carnal e se desconecta do espiritual, a gente está em disfunção, vai ter problema. Quando a gente fica muito no espiritual e esquece o físico, a gente pode surfar várias experiências com Deus, mas a gente precisa entender que a gente está nesse meio. E quando a gente está nesse meio, a gente precisa pegar algumas chaves que as pessoas lá do mundo já sabem. Exemplo, por que existem bilheterias enormes em filmes de terror? Porque essa energia física gasta em muitas pessoas assistindo filmes de terror e sendo expostas ao medo, ao pavor, tudo isso gera uma energia espiritual. E essa energia espiritual é alimento. Lá no início, lá em Gênesis, Deus fala que a serpente ela se alimentaria do pó. Nós fomos feitos do pó. Então isso gera esse alimento para o inimigo. Mas da mesma maneira, quando nós buscamos o Senhor, nós cremos nele, nós o adoramos, nós nos expressamos por meio da nossa voz, por meio do nosso corpo, por meio dos nossos aplausos, por meio daquilo que fazemos, da mesma forma isso é uma energia física. A palavra de Deus diz que o Senhor ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então, não perca a oportunidade de se expressar fisicamente. Quando você vê um princípio, quando você vê uma chave, toma posse dela. Não se envergonhe, porque você está na casa do Pai, aqui você tem liberdade. Então, nós vivemos nessa comparação no feed, na produtividade, tentando ser muito produtivo. E quando nós falhamos, nós nos sentimos culpados, exaustos, e procuramos ficar escondidos. Em Jeremias 17:5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitos usam esse trecho aqui para dizer que você não deve confiar na outra pessoa. Mas na palavra de Deus diz que existem amigos mais chegados do que irmãos. No entanto, o que Jeremias estava querendo dizer aqui? No hebraico, braço significa zeroa, que significa força, poder próprio, autopreservação. É o homem tentando se sustentar, se justificar, se salvar. Jeremias está dizendo o seguinte, que quem tenta se apoiar em si mesmo já está caído. Você tem tentado se apoiar nos seus esforços, na sua boa performance? Você tem tentado se apoiar numa reputação que foi criada pelos outros? Às vezes você olha para aquela reputação que você tem diante dos outros e você fala, cara, eu não sou tudo isso. E aí você tenta se apoiar nisso. E de repente, quando alguém percebe que você não é bem isso, aí você fica destruído. Você procura se exilar, você procura se esconder. Mas Jeremias está falando que não é bem por aí. Não é na força do seu braço. O problema nunca foi o desejo de acertar. O desejo de acertar é genuíno. Nós queremos acertar, nós queremos dar certo, nós queremos ter benefícios gerados por isso, por agir da maneira correta. O problema é a ilusão
de que podemos nos tornar justos sozinhos. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem viva só. Lá no Jardim do Éden, ele criou uma pessoa, uma ajudadora, para poder estar junto com ele. É como tentar se puxar para fora de um poço pelo próprio cabelo. Você está dentro de um poço tentando se puxar pelo próprio cabelo. Você só se machuca mais. Quanto mais você tenta, pelo seu próprio esforço, se destacar, ser o melhor, você só se machuca mais. Porque quando você procura a autoajuda e não encontra, a ajuda do alto é o que resolve. Aqui eu não estou dizendo que o conteúdo de desenvolvimento pessoal não seja importante. Porque você vai ver que muitos dos princípios voltados para o desenvolvimento pessoal e para livros que muitos falam que é de autoajuda, são princípios que estão em Provérbios, em Eclesiastes. São princípios bíblicos. Mas eu estou dizendo que o problema é você tentar fazer isso só. Quanto mais você tenta ser perfeito, mais percebe que não é. Quanto mais você promete a Deus que não vai falhar, mais rápido você falha. A religião sem graça é como você correr em uma esteira, você soa, você se cansa, mas você continua no mesmo lugar. E qual é o resultado? Culpas acumuladas, coração pesado, sensação de dívidas eternas. Quem tenta se justificar por si mesmo, se encontra num labirinto sem saída. Quanto mais você tenta, sabe aquela dieta que você tentou começar? Você fala, não, agora vai. Agora vai, segunda-feira. Ou seja, nem começou hoje. Você já terceirizou para o dia de amanhã, em vez de aproveitar aquele ânimo para você já dar start, não, você deixou para amanhã. O problema é que o amanhã ele nunca chega. O hoje é o amanhã de ontem. Então, sempre quando você deixa para o amanhã, nunca vai chegar. O único momento que você pode fazer algo é no hoje, é no agora. Esse é o único momento que você tem. Então, quanto mais você corre, mais cansado você fica. Quanto mais você tenta provar, mais vazio você se sente. É como carregar uma mochila de pedras chamadas a aprovação. Mas cada vez em que você pensa que está perto, alguém acrescenta mais um peso. O resultado é ansiedade, comparação, crítica, julgamento e, no fundo, desesperança. Eu tenho certeza que eu estou falando com algumas pessoas aqui. Esse sentimento de incapacidade. Esse é o problema de você procurar confiar na força do seu próprio braço. Esse é o problema de você olhar somente para si. Porque quando você olha para si, você vai encontrar as suas impossibilidades, as suas incapacidades. Mas quando você olha para o alto, quando você olha para Jesus, você vai encontrar a solução para isso. É como você tentar nadar com uma âncora amarrada no pé. Quanto mais você se esforça, mais rápido você afunda. Esse é o buraco. Esse é o cansaço de quem confia no próprio braço. Mas aqui está a virada. Deus anunciou um caminho superior. Ele não nos deixou nesse ciclo sem saída. Existe uma graça que reposiciona. Um reino que redefine. Um rei que já venceu a performance em nosso lugar. Existe esperança. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Ele não é somente uma pessoa que morreu de braços abertos e criou uma fenda na história entre antes e depois. A questão aqui não é o que aconteceu com Jesus na cruz, porque todos nós sabemos o que aconteceu. Ele foi um homem de muitas dores, ele sofreu açoites, ele colocou a coroa de espinhos. Mas a questão aqui, nessa equação, é o que aconteceu com você lá na cruz do Calvário. Essa é a mensagem central, é aí que o nosso foco tem que estar. Nós somos chamados para mudança. Essa mudança está conectada a uma herança, a um legado para os justos. Ou seja, não é uma herança e um legado para aqueles que se justificam, porque é impossível o homem se justificar.
É uma herança e é um legado para os justos, como diz no versículo 2 de Salmos 112. É para aqueles que são justificados. É para aqueles que entendem que sozinho de fato não dá para ir. É para aquele que conseguiu falar para Jesus: Senhor, eu saio do comando e deixo o Senhor tomar as rédeas. Eu deixo o Senhor tomar o controle porque eu sei que a sua orientação ela é muito melhor do que a minha. É você se colocar na mesma posição que Adão estava no jardim. Dependência. Todos os dias o Senhor ia ter um momento com Adão. Essa é a vontade dele. É que você necessite e se coloque na dependência dele diariamente. Alguns até que falam: poxa, mas sempre quando eu estou indo orar eu só estou pedindo. Só pedindo, só pedindo, só pedindo. E aí Deus olha lá de cima e fala: eu sou pai, eu gosto que os meus filhos me peçam. Quando os meus filhos me pedem, eles se colocam na posição de dependência e eu me coloco na posição de supridor. Essa é a melhor posição do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, eu tenho certeza que vocês preferem muito mais que seus filhos vão procurar uma solução em você do que lá fora. Do que num amigo que mexe com drogas, do que em alguém que está procurando conquistar a atenção com sensualidade. Não é isso? Nós que somos maus, nós conseguimos dar bons presentes para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que é perfeito. Em Romanos 5:1, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, você não é justificado mediante as obras, é mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só nos representou lá na cruz, se entregando no nosso lugar, ele nos representa diante do Pai também. Ele é o nosso sacerdote, ele foi aceito. Quando o nosso sacerdote é aceito, nós também somos aceitos. Então, às vezes, você tem vivido uma vida pesada, porque você acha que merece a vida que você tem. Porque você não tem sido tão bom naquilo que você acha que você deveria fazer. Você está preso em si mesmo. Quando, na verdade, quando você se apoia naquilo que Cristo fez na cruz, no sangue derramado de alguém inocente, você consegue alcançar essa justificação que te traz essa conexão nova com Deus. E quando existe essa conexão nova com Deus, é por aí que flui a cura. É por aí que flui o milagre. É por aí que causas na justiça podem andar. É por aí que o seu joelho, que o seu ombro, que o seu ovário, que os pulmões, que a sua coluna, que a hérnia, ela pode desaparecer instantaneamente. Em Romanos 3, 23 e 24, fala o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mais uma vez, você é justificado gratuitamente pela graça dele. Você não precisa pagar um preço. Você não precisa se sacrificar. Um sacrifício perfeito foi feito. No Velho Testamento haviam sacrifícios dia após dia. Sacrifícios que não eram perfeitos, por isso eles tinham que se repetir. Mas eles apontavam para um sacrifício perfeito que iria vir a acontecer, que é do nosso Cordeiro, de Jesus Cristo. E lá, de braços abertos, ele declarou: tetelestai, está totalmente pago. Qual é a dívida que você tem tentado pagar hoje? Que está pesado demais. Ele está falando: filho, nesse momento eu estou tirando o peso das suas costas. Nesse momento, aquele peso que você carregava e concluía que era pesado demais, ele está dizendo: você já deveria ter largado esse peso muito antes. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, diz o Senhor. A palavra justo de Salmo 112 aponta profeticamente para você em Cristo. Ele fez o que você jamais conseguiria fazer. Porque na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele morreu no nosso lugar. Mas a esperança que nós temos é que ele ressuscitou. É que ele foi aceito. E porque ele ressuscitou e ele foi aceito e nos representa, nós somos aceitos. Veja bem, você pode não ser perfeito. E de fato essa é a realidade. Deus ele usa pessoas imperfeitas porque são as únicas que existem. Mas o sacrifício de Cristo na cruz te torna perfeito. E faz com que todas as bênçãos possam te alcançar. Mas quando você não tem essa consciência clara na sua mente, o inimigo consegue te enganar. E consegue fazer com que bênçãos não cheguem em você. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Se você acredita que sim, então é sim. Se você acredita que não,
Infelizmente, é não. No Salmo 112, versículo 1 e 2, a gente vê que no versículo 1, apresenta um homem bem-aventurado, que teme ao Senhor e ama os mandamentos. À luz da nova aliança, porque nós temos que contextualizar, nós estamos lendo Salmos, mas nós vivemos numa nova aliança. Então, à luz da nova aliança em que nós nos encontramos, nós sabemos que o verdadeiro bem-aventurado é aquele que encontra o seu prazer não em obras da lei, mas na palavra viva, que é Jesus Cristo. Isso está em João 1,14. Ele é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. No versículo 2, apresenta o resultado escatológico, que é o quê? É uma geração abençoada, poderosa na terra. Esse poder não é carnal, mas vem da justiça recebida em Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Logo, a progressão é a seguinte: temor, prazer em Cristo, justificação e descendência poderosa. Quando você teme ao Senhor, você não tem medo dele, mas você o respeita, você tem reverência a ele, você se preocupa com a opinião dele para você poder tomar suas decisões, automaticamente você vai desenvolver prazer nele. E desenvolvendo esse prazer nele, você é justificado. E você consegue alcançar essa herança, esse legado. E você consegue transportar essa herança e esse legado para a sua descendência também. Em termos escatológicos, Salmo 112, ele ecoa a promessa do remanescente justo, que em Cristo se cumpre na igreja, que é a geração dos justos, cuja herança é reinar como com ele. Isso está em Romanos 5,17, em Apocalipse 5,10. Você foi levantado como essa herança. Você foi levantado para você poder reinar em vida. O Salmo 112, ele não é apenas um conselho ético para um justo. É uma profecia do Evangelho. Cristo é justo. E em Cristo nós nos tornamos a geração abençoada. Sempre é com Ele. É por isso que a palavra de Deus fala que o caminho ele é estreito. Fala que o caminho é apertado. É porque é só um caminho. O nome desse caminho é Jesus Cristo. Você não vai conseguir essa salvação, essa libertação, essa cura por outros caminhos. É por isso que é estreito e apertado, porque é só um. A saber, Jesus Cristo. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Então, o conflito aqui é a lei versus a graça, é a religião versus o reino. Enquanto a religião, ela te cobra performance, enquanto ela te cobra práticas para você fazer sem fim, diariamente, você tem que ler muito a Bíblia, e quando você lê, você vê que não é o suficiente. Você tem que jejuar, mas você jejuou um dia e você não viu que não é suficiente, aí você tem que jejuar 2 e tem que jejuar 10, e lá no final você não está satisfeito. Não é bem por aí. Não é você se justificar em si pelo seu esforço. A leitura da Bíblia é uma prática natural e é uma consequência daqueles que acreditam no Senhor, daqueles que são apaixonados por Ele e querem conhecer e mergulhar mais nele. Não é uma moeda de troca. O jejum é uma situação onde você mostra para a sua carne que quem manda não é ela, não é seu desejo, não é sua vontade, e isso faz com que você fique sensível para ouvir a voz e a orientação dele. O seu jejum ele não vai mudar Deus, o seu jejum vai mudar a você, e você vai conseguir ouvir a voz dele. Tudo isso são práticas naturais do cristão, não é uma moeda de troca. E muitos usam isso, e o inimigo ele tenta enganar as pessoas para tentar usar isso como uma justificação. Mas se isso te justificasse, Cristo não teria se entregado na cruz do Calvário. Em Gálatas 5 fala o seguinte: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quando você tenta se justificar com seu esforço, você se separou do Senhor e você caiu de um lugar superior que é a graça. Religião, ela acusa, o reino comissiona. A lei aponta o dedo, a graça estende a mão.
É por isso que você via que quando Cristo chegava diante de um enfermo, ele não perguntava o que a pessoa estava fazendo, se ela era judeu, se não era judeu, se estava guardando a lei ou se não estava. Ele simplesmente perguntava o que a pessoa queria e a cura acontecia. E ele ainda falava, toma o teu leito e anda, e vai, e não peques mais, porque se ele inclusive falasse, vai lá e conta para os outros, era uma troca. Eu te curei, agora você vai pagar o preço que é falar de mim para os outros. Mas ele inclusive falava, não conta para ninguém. Isso se chama graça. Quando você se conecta no Senhor, na Bíblia diz que você é um galho conectado à videira, ao tronco. A videira é o que te dá sustento, é o que te dá nutriente para você frutificar. Se você não tem conseguido frutificar em algumas áreas na sua vida, é porque esse entendimento estava deficiente na sua vida. Mas quando você entende que não é pelo seu esforço, adivinha só, a performance começa a acontecer. Só que a performance não acontece porque você está se esforçando para conquistar. A performance ela acontece porque você já conquistou, você já é filho, você já é salvo, você já é santo, você já é curado, e por isso vem o fruto natural, que é o quê? Resultado. É um resultado que só o Senhor pode proporcionar para você. Se o tecladista puder vir, a gente já está encaminhando para o finalzinho, tá, pessoal? Então, existe uma revelação que liberta. Em João 8,10 diz o seguinte, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, ele perguntou-lhes, mulher, onde estão os teus acusadores? Aqui em João, fala sobre uma mulher adúltera que foi levada diante de Jesus. Essa mulher foi pega em adultério. E disseram, Jesus, na lei de Moisés fala que ela tem que ser apedrejada. E aí? Aí Jesus estava escrevendo no chão, continuou escrevendo no chão, e aí ele foi e falou, quem não cometeu nenhum pecado, atire a primeira pedra. E tornou a escrever no chão de novo. Aquele chão ali, os teólogos dizem que é um chão mais rochoso, não é um chão mole, não é um chão rígido, é um chão feito de pedra. Ali, quando Jesus Cristo escreve no chão, ele está mostrando o que aconteceu lá no Velho Testamento, onde Moisés, ele subiu no monte para receber a tábua dos mandamentos, que foram as leis escritas em pedra. Foi entregue a primeira vez para ele, onde ele desceu, quebrou, e depois voltou e foi escrito de novo. E nesse momento, Jesus ele escreve também 2 vezes no chão. É como se ele estivesse falando, eu que escrevi a lei, e vocês vêm tentar me confrontar com a lei? Depois ele olhou para a adúltera e falou, cadê os seus acusadores? E ela falou, todos se foram. E o único que poderia apedrejá-la, que era justo, que era santo, que não tinha pecados, ele falou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ele não estava dando uma ordem para ela ir não pecar mais. Ele estava dando uma revelação para ela, que pelo fato dela agora entender que não existe condenação sobre ela, agora sim ela consegue fazer o que ela jamais conseguia fazer. O poder do pecado saiu de sobre ela e agora ela consegue não pecar mais, porque não existe acusação sobre ela. Eu quero que você saiba que quando você se conecta ao Senhor Jesus Cristo, não existem acusações em você. Não existem acusações sobre a sua vida. Porque Ele te supre em tudo aquilo que você não consegue. E esse suprimento, essa conexão perfeita, como um galho enxertado num tronco, na videira, é a conexão perfeita que gera frutos. Então você não vai precisar fazer nada a mais do que aquilo que você tem feito para você conquistar a sua cura, para você conquistar a liberação na justiça da sua causa, para o seu familiar também ser alcançado, porque nós vemos um centurião sendo alcançado, o seu servo sendo alcançado enquanto o servo não estava nem presente. Porque não é pela sua força, é pelos nutrientes da videira. E aqui a gente fala sobre uma cananeia que chegou em Cristo, queria que a filha fosse curada, e ele não estava dando atenção, até que ela continuou insistindo, e Jesus falou que não era lícito ele pegar a comida dos filhos e entregar para os cães. Por que Jesus falou aquilo? Porque naquele momento Jesus estava levando a palavra para os judeus. Depois da cruz é que a palavra foi para os gentios, então o momento dela ainda ia chegar.
Mas quando você entende que você não é capaz, mas Jesus, ele te torna capaz, você consegue antecipar o tempo. Porque aquela cananeia, ela conseguiu trazer para o tempo que ela estava, algo que aconteceria depois da cruz. Onde ela impressionou a Jesus e ela conseguiu que a filha dela fosse curada. O que eu quero dizer com isso? A cananeia, ela era uma gentia. Os gentios, eles não acreditavam nas leis de Moisés. Então, quando ela chegou em Jesus, ela não chegou em Jesus pela performance dela. Ela não chegou em Jesus porque ela falou, olha, eu guardo todos os mandamentos, por isso eu mereço que a minha filha seja curada. Ela chegou em Jesus sabendo que ele era bom, sabendo que ele podia ajudá-la, e sabendo que ela não merecia, porque ela foi chamada de cã, e mesmo assim ela se humilhou e falou, mas até as migalhas que caem da mesa sobram para os cães. Então, se você tiver essa consciência que a mínima migalha da graça do Senhor que venha cair na sua vida é suficiente para te libertar, é isso que você vai ter. Só que o nosso Deus, ele não é um Deus de migalhas. A gente começou a ministração falando sobre isso. O nosso Deus, ele é o Deus de mais que o bastante. É isso que ele tem para a sua vida. Então, a libertação, ela é uma herança dos justos. Em Isaías 53:5 diz o seguinte, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A graça que te cura hoje, constrói o legado dos teus amanhã. Eu gostaria que você pudesse curvar sua cabeça. Gostaria que, nesse momento, você pudesse se conectar ao nosso Pai. Eu gostaria que, nesse momento, você procurasse se despir das amarras. Eu gostaria que você se despisse da sua autojustificação. Que você parasse de pensar assim, cara, eu preciso ler só um pouco mais da Bíblia, eu preciso orar só um pouco mais, e aí sim eu vou conquistar o milagre, aí sim eu vou conquistar a cura. Eu gostaria que você parar de dar ouvidos à voz do inimigo. Porque lá quando Cristo estava sendo tentado no deserto, o diabo ele usou a Bíblia para poder tentar fazê-lo cair. O inimigo ele é especialista em tentar enganar a nós, inclusive usando a Bíblia. Mas hoje o Senhor trouxe a verdade. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gostaria que você repetisse comigo o que eu vou falar agora. Pai, eu confio na tua bondade. Dize apenas uma palavra e eu serei curado. Ainda que sejam migalhas, a tua graça me basta. Agora eu que vou declarar. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, seja curado. Pelo sacrifício dele, seja curado nesse instante. Aqui a gente não precisa de pirotecnia. A gente não precisa de fogos de artifício para que você seja curado. Entenda que num sopro suave, numa brisa, você pode alcançar a cura que você esperava alcançar em meio a fogos de artifício. Eu quero que você entenda que a paz de Deus, ela guarda a sua mente e guarda o seu coração. Que onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. O Espírito do Senhor está aqui, e eu declaro liberdade sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está aqui, eu declaro liberdade na sua saúde. Eu declaro que nesse momento, aquele peso que você sentia já não existe mais. A justificação que você tentava alcançar pela sua performance, hoje, essa mentira, ela foi quebrada. E a graça do Senhor nesse momento te supre. A graça do Senhor nesse momento está te dando nutrientes que frutificarão no decorrer dos próximos dias. Eu declaro que nós veremos uma enxurrada de testemunhos de milagres daqui em diante.
porque eu tenho certeza que vocês entenderam que não é pelo seu esforço, mas é pelo esforço que foi feito na cruz do Calvário. É por um preço que você jamais conseguiria pagar. Ei, irmão, você tem um pai, você não tem um padrasto, você tem alguém que se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida, e Ele quer que nesse momento você entenda que Ele está te limpando. Eu vejo como que anjos limpando pessoas aqui, tirando escórias, tirando carrapichos, tirando coisas que estavam grudadas, como consequência dessa auto-justificação, como consequência dessa busca pela performance perfeita. O mundo pode funcionar assim, irmãos, mas no reino do Senhor é diferente. No reino do Senhor o foco não está na sua performance, o foco está no sacrifício e no sangue derramado que te justifica de uma vez por todas, no tetelestai, no totalmente pago, no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. O sacrifício que tira o pecado do mundo. O salário do pecado é a morte. É por isso que você hoje é justificado, não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez. E nesse momento a sua cura já está acontecendo, porque essa morte não está sobre você. Porque hoje Ele está dizendo: eu não te condeno. Ele hoje está dizendo: você está livre para avançar, você está livre para alcançar. Filho, você é limpo, você é sarado. Quando eu olho para você, eu não vejo o que você está vendo. Quando eu olho para você, eu vejo meu sangue, o sangue do meu filho derramado sobre você. E isso te torna perfeito, sarado, preparado, livre. Não existem cadeias que possam permanecer diante dessa verdade. Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, que o Senhor é suficiente em nossas vidas, que o Senhor é mais que o bastante em nossas vidas, e que essa graça que nós estamos recebendo, ela vai frutificar, ela vai brilhar. Pessoas que aqui estão vão ocupar lugares altos na sociedade, porque são velas, são velas que estão sendo ligadas nesse momento para serem colocadas em lugares altos, para que as pessoas, vendo essas velas bem posicionadas, elas vão glorificar o nome do Senhor pelo seu resultado. Mas não é o seu resultado pela sua performance, é o seu resultado pelo entendimento dessa graça. Você vai alcançar performance sim, mas não vai ser pela força do seu braço, vai ser pelo suprimento da videira, porque você está enxertado lá. Por isso eu declaro: Senhor Jesus, seja bem-vindo. O Senhor é adorado, o Senhor é amado. A nossa alma anseia pelo Senhor, assim como a costa anseia pelas águas. O Senhor permanece entre nós, o Senhor acompanha a gente para a nossa casa, o Senhor transforma as nossas vidas. Nós não aguentamos mais viver uma vida comum, o nosso natural é o sobrenatural. Que o Senhor se torne tangível e palpável em nossas vidas, que não seja somente resultado de palavras persuasivas humanas, mas manifestação de poder, de cura e de milagres, em nome de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor.